Oi, gente, Helena Gomes do yogaemsuavida.com.br e hoje eu estou aqui para a gente começar a falar sobre respiração e a gente começar nossas práticas. A gente vai estar soltando um vídeo toda semana para você estar praticando com a gente. Mas deixa eu te responder uma coisa que foi uma pergunta assim muito para a gente. As pessoas perguntam assim, Helena, é yoga ou yoga, né? Yoga, gente, é o nome aportuguesado. Yoga é o nome em sânscrito. O sânscrito é uma língua mãe que abraça toda a Índia e tudo que vem da Índia como yoga. O yoga, vocês sabem que o berço está lá na Índia. Então, o sânscrito é uma língua sacra, a gente estuda escrituras sagradas, a gente fala sobre o sagrado, a gente não bate papo em sânscrito sobre coisas efêmeras, a gente fala da vida dentro de uma profundidade, tanto que é uma língua que poucas pessoas, muito poucas mesmo, falam, e quando falam, com certeza elas usam da forma correta, né? E o yoga é como a gente ouve em sânscrito. Então imagina, 34 anos atrás eu comecei a fazer yoga e não tinha essa facilidade de ir para a Índia, de estar estudando com os mestres como hoje em dia tem. E a minha primeira mestre de yoga foi Swami Shri Mahananda e eu tenho uma gratidão profunda. Ela já está em outros planos hoje em dia e assim eu me lembro do primeiro dia. Era uma paredinha de tijolo que tinha que dividir a secretaria de um banheiro. E eu me lembro dessa parede até hoje. E eu me lembro quando eu ouvi aquela voz vindo de lá de dentro, sabe? Cadê a menina que falou que vinha para o yoga? E eu estava na secretaria, muito tímida, muito recatada, e ela, baixinha, pequenininha, com aqueles olhinhos azuis, loirinha, chegou e falou: "Oh, minha filha, que bom que você voltou para o seu caminho." Gente, isso é uma coisa que fica guardado assim no nosso coração. A gente não vai e nem pode, e eu nem quero esquecer disso. Então, uma gratidão profunda, e todo esse movimento que eu venho fazendo do yoga aqui para vocês tem isso no fundo, sabe? Então, tanto faz se você falar yoga ou se você falar yoga, tá? O que você não pode perder é essa essência, sabe? Essa essência quando alguém vira para você e diz com essa certeza: "Oh, que bom que você voltou para o seu caminho", né? Isso é que tem força, né? Quando você sente e bate lá dentro do teu íntimo, né? Então, assim o yoga ficou na minha vida até hoje. Então, a minha gratidão é profunda por tudo que eu pude desenvolver, né? Tanto junto com ela por 17 anos da minha vida e depois esses monte de outros anos aí. Porque tem uma hora que você tem que seguir sozinho. Tem uma hora que você tem que descobrir a sua força interna. Ai, me emocionei, né, gente? Tem uma hora que você tem que desenvolver dentro de você seu caminho, né? E realmente isso é um caminho para mim, né? É aqui no yoga onde eu respaldo, sabe? Tudo para mim. As minhas dificuldades. Ai, será que dá para continuar? É aqui que eu respaldo as minhas dificuldades, é aqui que eu respaldo a minha força, sabe? É aqui que eu desenvolvi tudo que eu quis na minha vida, tudo que eu quis me curar. E eu digo para vocês, eu continuei e eu, assim, encontrei outras linhas de trabalho que foram maravilhosas na minha vida, que mudaram, assim, muitas coisas na minha vida, como as constelações familiares e o renascimento hoje em dia. Mas, gente, eu vou lá estudar as constelações do Bert Hellinger, eu vou lá estudar o renascimento do Leonardo Orr, que foram os criadores, né? Quanta yoga eu encontro lá dentro, gente. Quanta informação, sabe? De respeitar os pais, de aceitar os teus pais no seu coração. É uma construção que você vai ter que fazer sobre isso.
eu vou lá estudar a respiração, quanto você encontra vida dentro da respiração. E é algo que você vai ter que também desenvolver, uma questão de querer construir um caminho, né? Então tá. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos aprender sobre respiração. Eu vou falar inicialmente que a respiração, ela é um retrato da nossa vida. Se você olhar uma pessoa, até você falando por telefone com uma pessoa, você pode identificar se aquela pessoa está triste, se está bem, se não está bem, pela respiração. Você ouve a minha respiração agora, eu acabei de me emocionar. Não tem como, eu tenho que fazer isso fluir, eu tenho que fazer essa emoção se rearrumar, se reorganizar dentro do meu corpo. Então eu tenho que respirar mais, né? Então a respiração, gente, ela é um retrato de como você vive a vida. Quando a gente inspira e toma o ar, a gente toma a vida. E quando eu expiro, eu deixo a vida fluir. Então se eu acabei de me emocionar e eu fizer agora aqui, ó. Inspiro, tomo a vida, sorrio, relaxo, deixo a vida fluir. Inspiro e exalo. Não precisa soltar pela boca não, tá, gente? Pode soltar pelo nariz. É que foi um pouquinho demais. Mas se você faz, ó, 3 respirações, olha a minha voz como mudou, né? O que eu fiz? Eu tive uma emoção, eu me emocionei, e aí eu fui lá, fiz 3 respirações, e eu deixei esse fluxo de energia, que a gente inspira gás carbônico, expira, ou a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, mas existem outras linhas para você pensar. A gente inspira energia, a gente inspira o prana. Só que ele entra e se derrama, se espalha sobre o nosso corpo. O prana entra e ele não, na expiração, ele não vai embora. Ele vai para todas as suas células. E olha só, eu já fiz uma meia dúzia de respiração, umas 8, sei lá. Olha como eu já estou recomposta, né? Isso, gente, é treino. Você não tem que esperar você precisar para você já ter essa memória de como a respiração pode te ajudar você a deixar a vida fluir, a trabalhar as emoções e deixar as emoções acontecerem em você. Você treina primeiro e quando você precisar, já está estruturado ali dentro do seu cérebro, das suas células, né? Então, eu quero ser professora de yoga. Eu não espero a oportunidade aparecer, tá precisando de uma professora aqui, vem aqui. Não, eu me construí, eu estudei, eu pratiquei, eu fiz minha prática, eu fiz respiração, eu fiz meditação, eu estudei mais. E aí eu tô pronta, né? E quando a oportunidade vem, você está pronta, né? A respiração é a oportunidade para você realmente fazer uma vida diferente para você. E a gente vai falar em vários vídeos, a gente vai estudar mesmo a respiração, para você entender como que é essa questão do oxigênio, do gás carbônico, do prana, das emoções, do domínio. Esse é um coração assim do yoga, realmente é a presença. E qual é a forma mais poderosa de você estar no presente? É você entrar em contato com a sua respiração, né? Então, você inspira constantemente, inconscientemente, mas a respiração é o único dos teus sistemas que ele é inconsciente ou consciente. Será que o Criador não teve sentido nenhum para ele fazer e construir isso? É claro que isso tem um sentido, gente, e é um sentido poderoso. E é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos vídeos. Se você está gostando, compartilha, clica aqui, vamos junto e vamos mais. É o yoga entrando em sua vida. Namastê!